Oi, turminha, tudo bem? Então, vamos retomar as nossas aulas, né, por vídeo. Hoje a gente vai começar com a nossa aula de ciências. A gente vai falar sobre o crescimento das plantas. Bem, lembra que a gente falou que a planta é um ser vivo e que todos os seres vivos, eles têm o quê? Eles têm um ciclo de vida, né? Eles nascem, eles crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. E que uma das principais características dos seres vivos é que eles respiram, eles necessitam do oxigênio, do ar, né? Assim como nós, seres humanos, as plantas também são seres vivos que necessitam do ar, né? Mas não só do ar. Lembra que a gente falou que tem coisas que são básicas para as plantas sobreviverem? Elas precisam de uma terra boa, porque elas precisam de sais minerais que estão na terra. São esses sais minerais que são os alimentos das plantas, que vão fazer as plantinhas crescerem. Aí elas precisam também de água. Se a terra não tem água, ela é seca, a plantinha vai crescer? Vai viver? Não, ela não consegue. E elas precisam também da luz solar e do oxigênio. As plantas respiram, né? Lembra agora, nessa última parte do nosso livro, antes do que a gente está começando agora, lá no finalzinho do primeiro bimestre, que a gente estudou sobre as partes das plantas, que a gente falou, né, sobre cada partezinha da planta e a sua função. Então, as folhas são as partes das plantas que respiram. Eu brinco com o Victor que a folha é o nariz da planta, para ele guardar, né, que a folha é a que faz a respiração, é o nariz. As raízes, elas servem para sustentar a planta em pé, né? E servem também para retirar do solo a água da chuva que cai, que vai servir para a planta se alimentar também, porque ela precisa beber água, assim como nós, e também retira do solo todos os minérios, os sais minerais, todo o alimento que a planta necessita. O caule, ele mantém a planta em pé e ele leva esse alimento da raiz para o restante da planta, para as folhas, para as flores, para os galhos, né? Ele que faz essa condução do alimento e da água, que a raiz puxou, certo? E aí nós temos as folhas, que são os narizes das plantas, elas que fazem a respiração, que pegam o oxigênio e levam para dentro da plantinha. Nós temos as flores, os frutos e a semente, certo? O fruto, ele é o órgão reprodutor da planta, ou é o fruto ou é a flor. Lembra, os seres vivos precisam se reproduzir. Faz parte desse ciclo da vida, né? Nasce, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Então, a planta precisa se reproduzir. Como que ela faz para reproduzir? Ou é a fruta ou é a flor. A flor e a fruta, eles servem para guardar a semente. A semente fica ali guardadinha, né? Protegida, igual o bebê dentro da barriga da mamãe. A mesma coisa. Então a planta vai ficar ali guardadinha, protegida, a sementinha, até que ela possa se tornar uma planta. Que ela esteja, né, do tamanho que ela tem que estar, do jeito que ela tem que estar, que ela se desenvolva até que ela possa se tornar uma outra plantinha. Então, e a sementinha, ela é o bebê. Ela é o que vai ser depois uma outra plantinha igualzinha à planta da onde ela saiu. Por que a tia fala igualzinho? Porque a gente tem que pensar dessa forma, né? Uma sementinha de laranja não vai dar uma árvore de maçã, vai dar uma árvore de laranja, vai gerar mais plantas da mesma espécie, né? Do mesmo jeitinho, igualzinho.
Então, hoje a gente vai estudar as fases da planta. Então, a planta nasceu. Quem que nasce? O bebê. Quem é o bebê da planta? A semente. Aqui a gente tá falando sobre o feijão, tá? Porque depois eu vou explicar a experiência que a gente vai fazer. Então, olha lá, o feijãozinho, ele começou aqui, ó, plantinha. Vocês têm esse desenho do feijão, tá? Na página 43 do livro de vocês, que é a página que vocês têm que estudar, tá bom? Então, olha lá, feijãozinho foi jogado na terra, ele é a semente, isso mesmo. O feijão que você come todos os dias no almoço é uma semente, tá bom, turminha? Que se colocar no chão, ou depois, igual a tia vai explicar para vocês, vai virar uma planta. Então, o feijãozinho começa a brotar, começa a sair dele o brotinho. Nessa terceira fase, aquela casquinha que envolve o feijão, ela vai soltar, ela vai embora. E de dentro vai sair a planta. Qual que é a primeira coisa que se forma na plantinha, gente? Quando ela começa a se transformar de semente para planta. A primeira coisa é a raiz. Por quê? Porque não tem como a plantinha crescer se ela não estiver tirando alimento e água do solo. Ela vai precisar desse alimento e da água para ela crescer. Então, a primeira coisa que se forma é a raiz. Aí a plantinha, ela vai fazer o quê? Aqui ela está começando a sair do solo. Aqui ela começou a sair e começou as folhas. Por quê? A partir do momento que ela está fora do solo, ela precisa respirar. Ela precisa do oxigênio. Então, se ela precisa desse oxigênio, ela precisa do nariz. E qual é o nariz da planta? A folha. Então, a segunda coisa que começa a se desenvolver é o caule, né? A primeira raiz. A segunda é o caule para levar esse alimento para o restante da planta. E a terceira são as folhas, para a plantinha poder respirar. Então a planta começa a crescer e quando esse caule começa a crescer, ele começa a se livrar desse invólucro, desse feijãozinho que tá protegendo ali a plantinha, porque ela vai começar a se abrir. E ela vai começar a ter galhos, e ela vai começar a ter folhas. Então ela não precisa mais dessa proteção do feijãozinho. E aí ela cresce, quando ela atinge um tamanho suficiente para ela começar a ter outras sementes, ela se liberta totalmente daquilo que protegia ela, tá? Dessa conchinha que protegia o feijão, dessa casquinha. Então aqui é uma planta já crescida que já começou a dar semente, ou seja, isso aqui já vai ser o feijão. Vai crescer feijãozinhos nesse pé de feijão, tá? Só que a gente tem que guardar na cabecinha o seguinte: nem toda planta nasce e cresce do mesmo jeito, tá? Nem toda planta precisa da mesma quantidade de água, nem toda planta é pequena, nem toda planta é grande. As plantas são muito diferentes, mas a ideia de como funciona esse trajeto da planta para ela crescer é a mesma para todas as plantas. Ela precisa vir de uma semente, ela precisa gerar o brotinho, crescer, se desenvolver, primeiro a raiz, depois o caule, as folhas e por último que vão nascer as sementes. Joia? Então, a nossa experiência vai ser a seguinte: vocês vão precisar de um potinho, tá? Ou copo descartável, o que tiver em casa. Nós vamos precisar de feijõezinhos, algodãozinho e água, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os feijõezinhos
no algodãozinho. O algodãozinho no fundo do potinho. Aqui, ó, no fundo do potinho. E aí, a gente vai colocar os feijõezinhos em cima desse algodão, tá? Olha lá, feijãozinho em cima do algodão. Todos os dias a gente tem que pôr um pouquinho de água para deixar o algodão úmido. Eu não posso colocar muita água e deixar o potinho cheio de água. Não posso. Se eu fizer isso, eu vou matar a plantinha, porque ela precisa de água, mas na quantidade certa, tá bom? Então a gente vai pôr um pouquinho de água para molhar o algodão. A mamãe ajuda vocês nesse processo, tá bom? Na sexta-feira que vem, não é nessa sexta-feira, porque a planta precisa de um tempo, tá? Na sexta-feira que vem, na nossa aula virtual, a gente vai mostrar os nossos feijõezinhos para os colegas, tá bom? A gente vai mostrar tudo o que aconteceu e a gente vai conversar sobre o que vocês observaram, sobre o que aconteceu durante esse processo de uma semana e meia aí do crescimento do nosso feijãozinho, tá joia? Qualquer dúvida, chama a professora que a gente conversa e explica novamente, tá bom? É isso, qualquer dúvida é só chamar a tia, tá joia? Um beijo e fiquem com Deus.